Olá pessoal, meu nome é Bruno e hoje eu vou falar sobre congruência. Congruência modular escrevemos como A é congruo a B módulo M. Isso significa o seguinte, que A menos B é divisível por M. Então, note, 17 é congruente a 5, módulo 13. O que isso significa? Módulo 3, o que isso significa? 17 menos 5, 12. 12 é divisível por 3? Sim, então eu posso dizer que 17 é congruo a 5 módulo 3. Da mesma forma, 16 é congruente a menos 5 módulo 7. Porque se eu subtrair 16 menos o menos 5 dá 21. E 21 é divisível por 7. Da mesma forma, 6 menos o menos 4, 10, que é divisível por 5. Então a gente diz que dois números são congruos módulo M se a diferença entre eles deixar resto zero na divisão por M. Ou, equivalentemente, a gente pode dizer que esses dois números deixam o mesmo resto na divisão por 3. Repara, 17 dividido para 3, deixa o resto 2. Agora, olha o 5 dividido para 3, deixa o mesmo resto, tá certo? Então, uma outra maneira aí de abordar. Congruência é uma técnica, né? Então, o mais legal dessa técnica é você saber aplicar as dezenas de propriedades que ela tem. E uma maneira de resumir tudo isso seria o seguinte: você consegue utilizar quase todas as propriedades de igualdade. Por exemplo, A congruente a B e C congruente a D. Se isso fosse uma igualdade, você poderia somar A mais C e somar B mais D. Então parece uma igualdade, correto? Se eu subtrair, também é possível A menos C, B menos D. Posso multiplicar também. A divisão a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas observe a potenciação. Eu posso elevar dos dois lados, o A e o B, ao mesmo número. Tá certo? Então, um número natural ali, naturalmente, tá? Beleza. Propriedade 5, eu posso multiplicar dos dois lados por uma constante. E a congruência, ela não é afetada. Eu posso até fazer o seguinte, ó, multiplicar dos dois lados e uma das poucas propriedades que a gente altera o módulo, tá? Eu posso multiplicar o A, o B e o M também pelo K, tá certo? Mas geralmente a gente utiliza mais a número 5 ali, depende do problema, né? Aqui vamos definir o seguinte: quando a gente estuda restos, a gente sempre quer que o resto esteja entre 0 e n menos 1. Por exemplo, você divide um número por 6. Qual é o resto possível? Os restos são de 0 a 5. Eu sei disso, beleza? Os restos variam 0, 1, 2, 3, 4, 5. E eu sei que você sabe disso. Mas aqui a gente vai moldar um pouco isso. Como assim? A gente pode obter restos que não sejam nesse formato de 0 a n menos 1. A gente pode obter grupos de restos, né? Um mesmo número pode representar infinitos outros. É o que a gente vai entender agora aqui, ó. Quando a gente olha módulo 2, né, a gente está estudando os restos que o número deixa por 2. E então significa que esse universo está dividido em dois tipos de números: os números pares e os números ímpares. Concorda? Por quê? O número par, ele vai deixar aqui resto por 2, vai deixar resto 0. Então todos esses números aqui, ó, 0, 2, 4, menos 2, menos 4, que formam uma PA, né, de razão 2. Então vai pulando de 2 em 2 para a direita e para a esquerda. Repare que todos esses números, eles são de um certo modo equivalentes. Então quando você tiver um problema de congruência módulo 2, ao invés de escrever menos 2, você pode escrever 0. Você apaga o menos 2 e coloca o 0 no lugar.
Ao invés de escrever 4, você pode colocar menos 4 no lugar, da forma que for mais conveniente. E o resultado final do problema, ele não é alterado, tá certo? Os números ímpares vão deixar resto 1 na divisão por 2. Então, repara que eu posso, num problema que esteja escrito 5, eu tirar o 5 e no lugar colocar 1, tá certo? Uma dica já aqui para antecipar o movimento é o seguinte: em congruência é sempre legal que a gente coloque os restos o mais próximo possível do zero. O que eu quero dizer com isso? Você vai tentar colocar resto 1 e resto menos 1. Sempre que você colocar restos 1 ou menos 1, o problema estará resolvido. A gente vai ver alguns teoremas, por exemplo, que possibilita a gente achar 1 e menos 1 diretamente. Quer ver? Olha para o teorema de número 9. O teorema de número 9 ele diz que se P é primo, P menos 1 fatorial deixa resto menos 1. Por que isso é importante? Porque quando eu for calcular potências, né, aparece muito potências e incongruência, o menos 1 elevado a qualquer potência vai dar menos 1 ou vai dar mais 1. Essa que é a graça do jogo. Esse teorema é conhecido como teorema de Wilson. Então você pode substituir aqui qualquer valor de P. Por exemplo, vou substituir 3. Não, vou substituir 5, um númerozinho maior. Aqui vai dar 24, ó, 5 menos 1, 4, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. 24 é congruente a menos 1 módulo 5, vamos ver. Passo menos 1 para lá, 24 mais 1, 25. 25 é divisível por 5. Então esse teorema ele é verdadeiro para todo número primo, tá certo? Um outro teorema, né? Esse foi o de Wilson. O outro teorema é o de Fermat, tá certo? Fermat também provou um resultado que é botar número 1 aqui. Então, reparou que botar 1 em menos 1 é o mundo ideal, tá certo? Qualquer potência em que o expoente seja uma unidade a menos que o número primo é congruente a 1 módulo P. Por exemplo, 2 elevado a sexta, né? Repara que o P é 7, né? É congruente a 1 módulo 7, segundo o teorema de Fermat. 2 a sexta, 64. Se eu subtrair de 1, 63, e é divisível por 7. 63 por 7 dá quociente 9, resto 0. Captou a ideia? Esse teorema aqui é o teorema de Euler. O que o Euler fez? Ele pegou o teorema de Fermat e generalizou o teorema de Fermat. Então, A elevado a φ de n é congruente a 1 módulo n. Aqui o n ele não precisa ser primo, tá certo? A única condição é que A e n sejam primos entre si, tá certo? Então você não pode botar aqui no A um 2 e no n um 6, tá certo? Aqui no Fermat também tem a condição, o A e o P, eles têm que ser primos entre si, tá certo? Legal, para quem não lembra aí o que é a função φ de n, né? O que ela calcula? Ela calcula a quantidade de números primos com n menores do que n, tá certo? Então, ela pode ser calculada para a gente aqui por essa fórmula, que é o próprio número vezes 1 menos 1 sobre o seu fator primo sem o expoente, vezes 1 menos 1 sobre o outro fator primo sem o expoente, multiplica tudo isso, isso vai dar o φ de n, para você poder colocar aqui no expoente. O que o Euler fez também? Conseguiu colocar 1 ali do outro lado, né? Então, reparou que o objetivo da congruência é colocar 1 em menos 1. Certo. A propriedade número 12 é uma propriedade interessante que ocorre quando a gente tem um número primo, P, e o P, ele não divide nenhum dos caras, nem do A, nem do B, nem do C, nem do D, nem do E, nenhum dos termos da base, tá? Se isso ocorrer, a gente faz digamos, o sonho aí de qualquer aluno, né? Que é a potência da soma é a soma das potências, correto? Vamos ver isso num exemplo mais para frente. Certo. Vamos definir esse conjunto aqui, ó, AN barra. O que significa esse AN barra, tá certo?
é representado por uma PA. Como assim uma PA? A gente vai ter, o primeiro termo é o A, e para a direita vai somando N, e para a esquerda vai subtraindo N. Olha aqui com o número que fica mais fácil. O que seria 0 barra quando a gente está olhando para módulo 3? Seriam todos os caras que deixam o resto zero quando divididos por 3. 0, você começa pelo meio, ó. Esse cara vai ser o termo central, tá certo? Para a direita, soma 3, soma 3, soma 3, soma 3. Para a esquerda, subtrai 3, subtrai 3. Então, quando a gente olha módulo 3, o nosso conjunto dos números inteiros fica dividido em 3 fatias. Os que deixam o resto 0, os números que deixam o resto 1. Então, repara, deixa o resto 1, para a direita soma 3, subtrai 3, subtrai 3. Os que deixam o resto 2, 2, 5, 8, menos 1, menos 3, tá certo? E qual é o legal disso? Quando você está num problema envolvendo módulo 3, se aparecer o número 6, você pode botar 0 no lugar. Você substitui pelo aquele que está mais próximo do zero, sempre. Aqui, ó, como dica, né? Claro, para facilitar as contas. Apareceu 7 num problema, eu já venho e coloco 1 direto, se for módulo 3. Eu estou num problema de módulo 3 e apareceu 5. Ou eu coloco 2 ou eu coloco menos 1. Eu colocaria o menos 1, porque eu sei que o menos 1 ele é mais fácil de calcular potências. Captou? Módulo 4. Claro, você pode fazer módulo 5, módulo 6, módulo 7. Depende do problema, né? Se o cara falar qual o resto da divisão por 11, então é módulo 11 que você vai fazer. Tá certo? Qual o resto da divisão por 4? Então é módulo 4 que você vai fazer. Já sabe que módulo 4, os restos são 0, 1, 2 e 3. Achou? Apareceu um menos 8 numa questão de congruência de módulo 4, você pode trocar por 0. Apareceu menos 7, você pode trocar por 1. Tá? Você pode trocar qualquer um desses por um cara da mesma família. Você não pode trocar de um conjunto pelo outro. Agora, se estiver dentro do conjunto, você pode trocar. Pode trocar o menos 5 pelo 7. Pode trocar o 11 pelo menos 1. Aqui o segredo seria pegar o menos 1. Aqui o segredo menos 2 ou 2, tanto faz. Aqui o segredo seria pegar 1 e aqui pegar o 0. Tá certo? Olha o exemplo número 20 ali. Calcular o resto de 7 elevado a 63 dividido por 4. Quando está escrito isso, ó, esse cara é o dividendo, esse cara é o divisor. E você quer o resto. Tá certo? Potência muito grande. A gente começa com potências pequenininhas. 7 elevado a 1. Olha só, o 7. Eu vou trocar o 7. É módulo 4. Eu vou trocar o 7 pelo 3. Poxa, professor, você poderia ter trocado pelo menos 1, que ficaria melhor, né? Poderia. Eu vou até fazer uma segunda solução aqui, uma solução alternativa, ó. Se eu trocasse o 7 pelo menos 1, olha como é que ficaria mais interessante. Eu quero elevado a 63, eu elevo a 63 dos dois lados, porque eu já sei da propriedade número 4, tá certo? Ó, provei que 7 elevado a 63 deixa resto menos 1. Mas quando você está lá no seu concurso, lá no dia da sua prova, o resto, final, ele não é negativo. O resto final é entre 0 e n menos 1. Então, apareceu o menos 1 no final, que seria a sua resposta, o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que o menos 1 torne-se positivo. Se eu olhar para esse conjunto, quem seria o positivo depois dele aqui, ó? O primeiro cara positivo do conjunto? O 3. Então, a resposta já é 3. Mas se você tivesse sem essa tabelinha aqui no dia da prova, o que você ia ter que fazer? Você tem o menos 1, você soma o mod, soma 4. Resta 3. Agora eu vou te mostrar outra maneira que eu fiz aqui, ó. 7 elevado a 1, deixa resto 3. Até para que você conheça as propriedades, tá certo? Vou elevar ao quadrado dos dois lados. 3 ao quadrado, 9.
Mas espera aí, 9 é 1, né? Por que 9 é 1? Aqui, ó, 9 se transforma em 1. Se você tiver aqui e você não tiver essa tabela, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o número 9, dividir pelo módulo e pegar o resto. E aí o resto, você substitui então o número pelo seu resto. Então, em toda congruência, o que você tem que fazer? Pegar um número e substituir ele pelo resto que ele deixa pelo módulo. Tá certo? Isso vai simplificar bastante ali a sua vida. Excelente! Vamos agora a um problema um pouco mais trabalhoso. 11 elevado a 123 por 13. Vamos com as potências. 11 elevado a 1 menos 2. Olha que eu já fui na expertise, né? Todo número é congruente a ele mesmo. Aí eu vou pensar, olha, eu estou módulo 13. Então, é uma PA de razão 13, né? Soma 13 para a direita ou soma 13 para a esquerda? Ou subtrai 13 para a esquerda. 11, tira 13. Menos 2. Menos 2 está perto do zero? Sim, está muito mais perto do que o 11. Então, quanto mais perto do zero, melhor. Eu não consigo um aqui, é impossível. Se eu tirar 11, eu fico com menos 13, não é legal. Se eu somar 13, desculpa, se eu subtrair 13, eu vou para menos 15. Se eu somar 13, eu vou para 11, se eu somar 13, eu vou para 24 e não adianta. Tá certo? Elevando ao quadrado, 11 ao quadrado é menos 2 ao quadrado, que é 4. 4 está perto do zero. Se eu tirar 13, eu vou para menos 9. Menos 9 não está tão perto do zero quanto o 4, por exemplo. 11 ao cubo. Como é que eu calculo 11 ao cubo? Eu pego 11 elevado a 1, que é menos 2, e elevo ao cubo. Obtenho menos 8. Somo o módulo. Somo 13. 5. Opa! Então, 5 está mais perto do zero do que menos 8. Para eu achar 11 à quarta, eu tenho aqui nesse momento duas possibilidades. Ou eu pego 11 ao quadrado vezes 11 ao quadrado, ou eu pego 11 elevado a 1 vezes 11 elevado ao cubo. Vamos ver o que foi feito aqui, ó. 11 ao quadrado. Então, 11 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado, 16. Achou 16? Divide por 13, escreve o resto no lugar. Então, sempre que você achar um número, você divide pelo módulo e substitui pelo resto. Tá certo? Essa é a dica prática aí para que você resolva esse tipo de problema. 3. 11 à quinta. 11 ao quadrado vezes 11 ao cubo. Aí, se eu separasse 11 à quarta vezes 11 elevado a 1, poderia também. 11 ao quadrado, 4. 11 ao cubo, 5. 4 vezes 5, 20. E eu já sei que 20 dividido por 13 dá resto 7. Então eu troco o número pelo seu resto. Ah, do 7 para o menos 6, como é que eu cheguei? Eu subtraí o módulo. 7 menos 13, menos 6. Ainda não deu 1 nem menos 1, né? Que é o que eu gosto. 11 à sexta. 11 à sexta é 11 ao quadrado vezes 11 à quarta. Cadê o 11 ao quadrado? 4. 11 à quarta, 3. 4 vezes 3, 12. Opa, olha isso. Ficar muito atento quando você obter um número que é antecessor do módulo. O 12 está antes do 13, tá vendo? Imediatamente. Então, se eu tirar 13 do 12, ele vira menos 1. E menos 1 é para comemorar. Isso significa que o seu problema acabou. Repara, chegamos aqui no menos 1. Eu quero 11 elevado a 123. A minha base vai ser essa, ó. Essa é a minha base, 11 à sexta. Como é que de 11 à sexta eu chego em 11 elevado a 123? Eu tenho que elevar dos dois lados a algum número para fazer com que vire 123. Aí você vai pensar, eleva a 20. Pode ser. Elevou a 20, vai dar 11 elevado a 120, e depois, para chegar em 11 a 123, você multiplica por 11 ao cubo dos dois lados. Mas eu vou te mostrar aqui a visão prática, ó. Eu quero chegar em 123, minha base é 6. Olha que beleza, hein? Quem é 123, então? Pela prova real, é 6 vezes 20 mais 3. Aqui, ó, 6 vezes 20 mais 3. Uma potência de potência que multiplica e soma. De tal maneira que esse seja igual a isso.
mais 11 à sexta, você acabou de ver que é menos 1. Então, o que a gente vai ter ali? Menos 1 elevado a 20 vezes 11 ao cubo. Olha o 11 ao cubo. 5. E aí, resposta final, 5. Segunda solução. Quando os números aqui começam a ficar muito grandes, é natural que a gente utilize Fermat ou Euler, tá certo? Eu vou usar Fermat para você ver uma segunda solução. Repara, módulo P. P tem que ser primo. 13 é primo. Epa! Se 13 é primo, eu já sei então que 11 elevado a 13 menos 1, porque 13 menos 1, estou substituindo aqui, 11 elevado a 13 menos 1 é congruente a 1, módulo 13. Tá certo? Ou seja, obtive aí que 11 elevado a 12 deixa resto 1. Cara, já cheguei no 1. Como eu já cheguei no 1, agora eu tenho que pensar que essa é a minha base, 11 elevado a 12. Uma dica. Reparou que 11 a sexta deu menos 1 e 11 a 12 deu 1? Exatamente. Está exatamente na metade, né? O menos 1 ocorre na metade. Olha que fato interessante. Quer dizer que você ia ter muito trabalho para chegar no 11 elevado a 12, né? Você ia fazer mais 6 vezes ali, caso você não notasse que esse cara era o antecessor do 13. Tá certo? Então, nesse caso, vamos fazer o seguinte. Como 11 a 12 é menos 1, e eu sei que 11 é 123, aí eu utilizei esse bizu aqui. 123 por 12 dá 10, resto 3. E aí, 10 vezes 12 mais 3. Como 11 elevado a 12 é 1, eu tenho 1/10 vezes 5, 5. 5 veio do 11 ao cubo. Então, eu teria que vir até aqui, né, para poder usar esse fato. Tá certo?